do Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui pelo YouTube. Se você está vendo pelo canal Apologética Católica e Debates, meta o dedo no like. Se você está vendo pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, meta o dedo no like. Compartilhe, não brinque não, compartilhe para demais católicos. Esses vídeos é 100% para a formação do nosso povo. E olha, esse vídeo de hoje ninguém traz, na Bíblia não, é só Fábio Pentecostes que traz. É apologética exclusiva de Fábio Pentecostes e de mais ninguém. Meus irmãos, você que está vendo aqui ao nosso lado está o Pix, tabeira634@gmail.com. Para aqueles que querem e podem nos ajudar, nos ajude. É você que nos ajuda a caminhar. Agora está chegando uma Bíblia que precisamos pagar, né? E assim, é vocês que contribuem, vocês que ajudam, não é? Reze por nós se não pode. Compartilhe para os seus grupos de apologética, de patrística, de sua paróquia. Compartilhe para seu padre. Faça a sua parte, porque a minha eu estou fazendo. Certo? Meus irmãos, eu vou trazer esse vídeo. Já era para mim ter trazido esse vídeo há tempos. Mas muitas pessoas têm perguntado, e era para mim já ter abordado a questão desse tema, de trazer ao pé da letra, né? Da verdade que seja dita. Era para ter esse vídeo. Eu já trouxe algumas pinceladas mostrando em outros temas, mostrando dentro da Sagrada Escritura. Mas eu quero mostrar hoje dentro da Bíblia Sagrada, ao pé da letra. E desde a sua prefiguração no Antigo Testamento. Nós estamos falando do quê? Da Santa Missa ao pé da letra dentro das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nós sabemos que quando Adão e Eva pecou, Deus disse: cuidemos para que o homem não estenda mais sua mão. Veja, não estenda mais sua mão. É o que você estende para receber. E tome do fruto da árvore da vida. E tome o fruto da árvore. A árvore da vida é Jesus. Eu sou o pão da vida. Jesus, eu sou a vida. O caminho, verdade e vida. Ele é a vida. Nos deu seu fruto, carne e sangue. E o que é que está dizendo agora? Cuidemos para que o homem não estenda mais sua mão e coma do fruto da viva e viva eternamente. Estamos falando de Gênesis capítulo 3. Aonde está escrito, aliás, capítulo 3. Agora, pois, que cuidemos que o homem não estenda a sua mão. Veja, do mesmo jeito que você estende sua mão para receber, porque hoje tem que fazer um trono na mão, né? Não estão dando mais a Eucaristia nos lábios, como de primeiro. E tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. João 6,51. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Então o homem vivia eternamente em alma. Ele ia viver eternamente se ele não pecasse. Mas quando ele pecou, ele não pôde mais viver eternamente. Adão e Eva, antes do pecado, é o que seremos nós na eternidade, de corpo e alma. A alma já goza da eternidade, mas no dia do julgamento final, na ressurreição dos corpos, as almas voltarão para os seus corpos para viver, e Paulo disse, esse corpo passará por uma rápida transformação, que é a purificação do pecado, para entrar na eternidade, para morar na Jerusalém celestial sem pecado. Então Adão e Eva comiam o fruto da árvore da vida, e isso é o quê? Prefiguração da missa. Porque comia do fruto da árvore da vida e vivia eternamente. Jesus disse que quem comer agora de sua carne, não é? Que é o pão vivo, terá a vida eterna. Só fazer a analogia dos dois textos, a apologética dos dois textos, vocês vão ver que verdadeiramente a árvore da vida do Éden era o próprio Jesus. Uma prefiguração do Cristo, era a árvore de vida eterna. Como Cristo é o pão de vida eterna. E Jesus como árvore da vida nos dá seu fruto, carne e sangue. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Aí está o fruto da árvore da vida. Certo? Agora para a alma. E na ressurreição dos corpos também, para o corpo, para viver eternamente. Vivos na glória. Veja só. Mas nós estamos vendo aqui
prefigurações do Santo Sacrifício, da Santa Missa. É claro que o cordeiro imolado no Antigo Testamento vai ser essa prefiguração do Cristo imolado na cruz do Calvário. Isaías 53 diz isso, nos transmite isso. Mas se nós olharmos para Gênesis 14, capítulo 14, versículo 18, está escrito: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Primeiro, ele é rei. Segundo, é sacerdote. Não é? Mandou trazer pão e vinho. Abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Veja só. Pão e vinho. Prefiguração daquilo que será o quê? Jesus vai dar pão e vinho. Vai dar pão e vinho. Quer dizer, dá pão e vinho. Pega pão e vinho, consagra. Aí desse pão e esse vinho diz: agora é meu corpo. Agora é meu sangue. Melquisedeque é rei. Ele é sacerdote. E ele é profeta. Jesus é sacerdote, rei e profeta. Nós vemos isso no capítulo 24, no diálogo com os discípulos de Emaús, quando eles dizem: só tu não sabes o que aconteceu com Jesus de Nazaré esses dias em Jerusalém, que era profeta poderoso em palavras e obras, profeta. Não é? Jesus é rei, a Sagrada Escritura diz que Jesus é rei. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei da tribo de Davi. Não é? E ele é sacerdote, 7:17. Ele é sacerdote. Tem que ser sacerdote para poder oferecer alguma coisa. Se ele não é sacerdote, não tem como oferecer alguma coisa. A Epístola aos Hebreus, tanto do capítulo 8 ao capítulo 10, vai nos afirmar isso, que só o sacerdote pode oferecer alguma coisa. Então Jesus, como sacerdote, nos ofereceu o seu corpo. Né? Tanto no capítulo 10, versículo 4, como no versículo 10. Ele nos ofereceu sua carne e seu sangue. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Vou recitar no último dia. Então, isso está falando do quê? Da missa. Isso é só uma introdução do vídeo do que vai acontecer. Mas vamos ver. Esse Melquisedeque, Abraão me viu e se alegrou. Ele vai, esse Melquisedeque, na nova e eterna aliança, ele vai fazer isto. Presta atenção. Olha só. Nós vamos ver alguns versículos, tá? Vamos ver esse dentro dos evangelhos. Vamos ver dois dentro dos evangelhos. Aí nós vamos para as cartas de Paulo. Nós vamos para o Apocalipse. Diz assim, 26 e 26 de Mateus. Preste atenção. Durante a ceia, ou seja, durante a missa, Jesus tomou o pão. Veja, aparece o termo pão. Veja de que é feito, que vai se tornar no Cristo vivo, pão. Né? Jesus tomou o pão, benzeu a oração, benzeu, consagrou, ou seja, consagrou, depois que consagrou, olha só, partiu, milagre da transubstanciação, e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí está a primeira missa celebrada na nova e eterna aliança pelo próprio Jesus em pessoa, que dá sua carne e seu sangue para nos alimentar como promessa de vida eterna. Aqui está a promessa de vida eterna, não é? Depois fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Aqui está a missa, a primeira missa celebrada por Jesus na quinta-feira. Agora nós vamos ver, depois que Jesus ressuscita, não é? Ele celebra a missa. Eu acabaram citando os discípulos de Emaús. A segunda missa que nós vamos ver está aqui, ó. Lucas 24, 30 e 31, está escrito: aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, altar, tomou o pão, abençoou, aí está, ó, abençoou. Esse abençoou é a mesma jeito que consagrou, que benzeu. Milagre da transubstanciação que vem através da eclipse, parece que é eclipse o nome da epíclice, a oração de consagração das ofertas do pão e do vinho, certo? Então, veja só. Partiu, transubstanciação, e serviu-lhes. 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Aí no versículo
35, eles correm para testemunhar como eles reconheceram Jesus. Presta atenção. Tudo isso é em Lucas 24, tá? 5:25. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido pelo caminho, veja, pelo caminho, liturgia da palavra, e como ele tinha reconhecido ao partir o pão, liturgia eucarística. Veja, feliz daquele católica, que reconhece Jesus ao partir o pão. Ou seja, que Jesus é verdadeiramente aquele pão consagrado. Que a Eucaristia, que é a ação de graças, é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Por isso tanta blasfêmia, por isso tanta heresia, por isso estão saqueando os sacrários para levar. São protestantes que estão roubando hóstias consagradas para blasfemar em cultos protestantes, em missas negras, satânicas e diabólicas, em cultos a Satanás, a Sagrada Eucaristia. Por que fazem isso? Por que eles fazem isso? Se eles dizem que não é Jesus, que o pão consagrado pela Igreja Católica, corpo místico do Senhor e única, se não é Jesus, por que fazem isso? Respeitem, deixem os católicos viver o seu culto em paz. Satanás não está em paz com esse culto, meus irmãos. Porque Satanás sabe que é Jesus. A Bíblia diz que o inferno crê e treme diante disso. Vocês estão compreendendo isso ou não? É forte isso. Isso é forte. Forte demais. Então nós vemos aqui a segunda missa celebrada por Jesus quando ele ressuscita. Não é? Mas não para por aí não, olha só. Nós vamos agora para João capítulo, vamos levando direito aqui, João capítulo 21. Olha só. João capítulo 21, a segunda missa, apesar de que dentro de um contexto teológico, diz que quando Jesus apareceu, diz, rapaz, esteja conosco, a primeira aparição, no domingo, no mesmo dia que ressuscitou, foi uma missa, no 8 dias depois outra missa, mas não é constatado muito ao pé da letra isso, e eu vou trazer isso ao pé da letra, trazendo ao pé da letra. Os nossos irmãos gregos, eles dizem que aqui foi a Santa Missa, que seria a terceira missa celebrada por Jesus quando ele ressuscitou, e em um domingo. Foi a aparição da Galileia, em João 23, não é? Em João 23, a partir do versículo 12 e 14, vamos lá, e assim está escrito. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes, quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu. Do mesmo modo os peixes. Veja só. E era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Veja, já era a terceira vez. O terceiro domingo. Jesus aparece para os discípulos em João 20:19, no primeiro dia que ele ressuscita, pela parte da tarde, né, que é o domingo. Depois, 8 dias depois, no versículo 28 de João 20, versículo 26, 8 dias depois, né, e aí no outro domingo, no terceiro domingo, Jesus aparece outra vez para os apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo, aí versículo 20, 12 e versículo 13, provando isso, e versículo 14. Para os nossos irmãos gregos, essa, para eles, é a missa mais clara do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. Porque peixe em grego vai dar, parece que Jesus, filho do Deus Altíssimo, Jesus, filho do Deus, não sei, vencedor, do Deus criador, algo assim do tipo. Mas não para por aí não, meus irmãos. Vamos ver agora, entrando os apóstolos, né? Primeiro nós vamos passarmos duas folhas aqui, em Atos 2, 46. Se você pegar na tradução da Bíblia de Matos Soares, acabei esquecendo, deixando ela ali, só tem algumas abertas aqui, para ilustrar o vídeo. Mas a Bíblia de Matos Soares está perfeita, o Atos 2, 46. Porque Atos 2, 46 vai direto, sem nenhuma vírgula. Na Ave Maria tem ponto, não está bom na Ave Maria. Não é? Quando diz assim, ó, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Ponto. Só que na Matos Soares, vai direto. Vai dizer, todos os dias frequentavam o templo e todos os dias partiam o pão nas casas. Tomavam a comida com alegria
e singeleza de coração. Veja, a comida. Que comida é essa? A Eucaristia. Veja, todo mundo partiu, todos os dias partiu o pão nas casas. Como que é isso? O que é esse partir? Partir é transubstanciação. Partir é celebração. É a partilha do pão vivo. Já teve esse nome na missa já. A missa já foi chamada de partilha do pão consagrado. Então, nós vemos que todos os dias na igreja primitiva tinha a celebração da missa, tinha a celebração da fração do pão, tinha a celebração da missa. E qual é a igreja que todos os dias tem celebração? É essa própria igreja aqui, una, santa, católica e apostólica, não existe outra. Veja que a celebração do culto protestante da Santa Ceia deles é uma vez por mês. E aqui diz que era todos os dias a celebração nas casas. Não tinha templo. O primeiro templo erguido foi no século III, né, com o Papa São Melquiades, que é de São João de Latrão, como conhecemos hoje, que por muito tempo foi a sede da igreja, né, de Roma. Ei, para por aí não. Olha só. Depois nós vamos ver o capítulo 20, versículo 7 de Atos. Ó. Capítulo 20. Estou mostrando a celebração da missa para você dentro da Bíblia. É claro que eu poderia pegar mais? Sim, poderia pegar mais. Mas eu quero pegar só essas aqui que está mais ampla. Capítulo 20, versículo 7 de Atos. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O termo domingo significa o quê? Significa dia do Senhor. Os dias das semanas foram colocados nomes de planeta. Os dias da semana foram colocados pelo povo do tempo da era pagã. Os dias da semana. Porque segunda, não é? Segunda é a um Deus, a um planeta. Era um Deus da segunda, né? Agora eu esqueci o nome. Assim, em inglês e em espanhol. Lunes, viernes, mercúrio, não é? Como é em inglês. O sábado, né? Sunday, Saturno, o Deus Saturno. Mas o domingo não. O domingo é diferente, dia do Senhor. Ó, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para celebrar o pão. Ou seja, para partilhar o pão, para celebrar o santo sacrifício, para celebrar a Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Estou mostrando para você com Bíblia dentro da Bíblia. 1 de Coríntios 5:7. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pegue caneta, papel na mão. É missa. Eu estou mostrando a missa, a Bíblia ao pé da letra para você. Diz assim, ó. Purificai-vos do velho fermento. Para poder participar da missa, para poder participar da celebração do santo sacrifício, é preciso purificar do velho fermento. O que é o velho fermento? O pecado. Aqui no contexto era se converter da religião veterotestamentária, da lei mosaica, para a nova religião. Para a nova e eterna aliança. Mas veja, purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova. Aqui está uma palavra em persona Cristo, massa nova, que está mostrando de onde vem o pão que é feito, o pão que vai se transformar na carne de Cristo. Né? Então, do mesmo jeito temos que ser nós, deixar de ser pão fermentados e tornar-nos ázimos, como diz esse verso. Continuemos. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos. Veja só, nós somos pães ázimos, o que é? Pães sem fermentos, pães sem pecados. É a pessoa sendo preparada para receber Jesus na celebração do santo sacrifício. Se não for assim, não pode. É a Bíblia que está dizendo isso. Veja. Ou é massa nova ou não é. Se é massa nova, pode participar das núpcias do cordeiro com a esposa. Se não, não pode. Está em estado de pecado grave, não pode comungar. Não é? Veja.
Porquanto Cristo, veja, sois pães ázimos. Cristo disse, eu sou o pão vivo. Então, se nós estamos em comunhão com o altar, 5:23 de Mateus, então logo nós somos outros pães ázimos. Jesus é o grande pão ázimo, o pão sem pecado. Então nós somos no Cristo, na Eucaristia, santificado, porque santificado e santificador, pela oblação, pela oferenda do corpo de Cristo, capítulo 10, versículo 10 da Epístola aos Hebreus. É na Eucaristia que nos tornamos santos. Nos santifica, o Cristo nos santifica na Eucaristia. Veja só. Porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aí está falando, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Veja só. Então, a celebração da Páscoa instituída pelo Papa Pio I, né, o 10º Papa da Igreja, foi que instituiu a festa litúrgica da Páscoa do Senhor para toda a Igreja Universal. Segue-se o texto. Porquanto Cristo nossa Páscoa foi imolado, versículo 8. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Aí está. Celebração do santo sacrifício. Paulo ensinando como celebrar. Por quê? Porque Paulo está falando logo em cima, no versículo 1, até o versículo 5, de um rapaz que estava se prostituindo com a madrasta, né? A madrasta. E aí, esse caso, o próprio São Paulo vai dizer aqui, ó, madrasta, é o nome aqui, ó, madrasta. Eita, nome ruim de dizer, difícil de dizer para minha língua. Vamos continuar. Vamos para ainda aqui, ó, 1 Coríntios 10, 17. Impressionante que no versículo 14, Paulo diz, fujam da idolatria. Que idolatria é essa? A idolatria do versículo 21. Ó. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo do altar do Senhor e do altar dos demônios. Veja, Paulo está dizendo que o segundo altar, que não é o altar que dá a carne e o sangue de Cristo, é de demônios. Por isso que ele diz isso aqui no versículo 16. O cálice de bênção que consagramos não é a comunhão do sangue de Cristo? É a comunhão do sangue de Cristo. Consagrado, depois de consagrado, é o sangue de Cristo. E o pão que partimos, ou seja, o pão que celebramos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, Paulo, é o corpo de Cristo. Aí. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Uma só igreja. E é que ele diz isso no versículo 21. Não podeis beber, participar da Santa Missa e participar de culto protestante, participar da Santa Missa de Espiritismo, ou você seja um ou só outro, porque isso, diz o verso 14, é idolatria. Muito bem, segue-se o texto, aqui no capítulo 11, São Paulo está celebrando a missa em Coríntios, e ele diz assim, ó, ou pelo menos ensinando a liturgia da palavra à igreja de Coríntios. Eu recebi do Senhor, Paulo não recebeu do Senhor porque ele não viu o Senhor fisicamente, como viu através de visão. Visão é visão. Fisicamente, como os outros apóstolos. Ele disse, o que eu recebi do Senhor, ele recebeu dos apóstolos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, Eucaristia, ação de graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. E ele vai dizer, fazer até que eu venha. Depois, do mesmo modo, fez isso com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. 26. Assim, todas as vezes que o comer deste pão e beber deste cálice, lembrais a morte do Senhor, até que eu venha. Então, a missa será celebrada até a volta do Senhor. Ei, não para por aí não. Olha só. Hebreus 13, 15. Hebreus capítulo 14. Vamos lá.
Tem muitas outras passagens que eu posso pegar, mas pegar só algumas. Hebreus 13, 15. Presta atenção. Hebreus 13, 15. Por por quem? Por Jesus. Ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor. Como é que é? Por ele ofereçamos a Deus sem cessar. Sem cessar. O sacrifício não pode cessar. Quando está terminando uma missa em algum lugar do mundo, está começando outra. Só que o diabo, com as seitas e com esse paganismo que querem paganizar a igreja, agora com esse negócio de menos missa e mais celebração dos leigos, ele quer fazer com que a missa seja tirada, porque uma profecia de Daniel, como foi para o povo judeu, quando for suprimido o sacrifício perpétuo, que é o sacrifício perpétuo de Cristo e único da cruz do Calvário, que é atualizado pela igreja, quando esse sacrifício que é atualizado for tirado, então se manifestará o filho da perdição, o homem da iniquidade, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, você pode pegar aí do versículo 4 ao versículo 6, que algo detém. Esse algo que detém é a missa, é o santo sacrifício. Então eles têm que suprimir. A missa tem que ser aos poucos, não é? Ficando escassa, porque é esse santo sacrifício que detém ainda a soltura de Satanás para que se entre nessa pessoa denominada anticristo. No termo escatológico. Olha só. Por ele oferecemos a Deus, sem cessar, sacrifícios de louvor. Veja, sacrifícios, não sei. Fazer isto até que eu venha. Isto é o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Celebração do santo sacrifício. Meus irmãos. A Bíblia Sagrada é clara. 1 de Timóteo 4, 3 e 5. 1 de Timóteo 4, 3 e 5, de 3 a 5, fala dessas doutrinas que quer impedir a Santa Missa, que quer impedir o sacramento da Eucaristia. Nos finais dos tempos, que é a apostasia. Qual é o modo que Satanás encontrou de suprimir a missa? Não vai erradicar de uma vez, porque as portas do inferno não podem destruir. Mas do nascer ao pôr do sol será celebrado um sacrifício em meu nome. Ou seja, terminando uma missa, começando outra. Se eu não me engano, eu já vi o professor Felipe Aquino falar, eu não sei se é de 5 em 5 segundos ou é de 3 em 3 segundos, é celebrada uma missa no mundo. E o diabo quer impedir esse santo sacrifício, para que o mal se instale. Se a missa for erradicada do mundo, esse mundo é destruído. Então a missa não pode ser erradicada, mesmo que volte a ser nas catacumbas, que volte a ser escondidas, mas ela não pode ser suprimida. O inferno não pode destruir, mas vai haver perseguição, vai, e é o inferno que vai perseguir. Olha só, diz assim, ó, proíbe o casamento, dizendo que o casamento não é no Senhor, mas é na lei dos homens, isso é as seitas, assim como o uso de alimentos, carne e sangue, alimentos que Deus criou para que sejam tomados em ação de graças. Veja, no grego está Eucaristia. Veja, para que sejam tomados a Eucaristia. Entende? A celebração eucarística. Então, essa Eucaristia, essa ação de graças, ela é tomada por quem? Que é a comunhão. Veja só. Pelos que chegaram ao conhecimento da verdade. Pelos fiéis e pelos que conheceram a verdade. Essa é a ação de graça. Essa é a Eucaristia. E olha o que segue depois, ó. Pois tudo que Deus criou é bom. E nada há de reprovável. Quando se usa com ação de graças. Já ação de graça, outra vez Eucaristia. Quando se usa em ação de graças. A Eucaristia é a grande ação de graças. Verso 5. Porque se torna santificado. Olha o milagre da transubstanciação. Porque se torna santificado
pela palavra de Deus. Aquela que o padre diz, ó, santificai essas oferendas pelo vosso Espírito, para que se mude no corpo, no sangue, que santificadas as oferendas. Ei, você está percebendo, sim ou não? Eu estou mostrando com Bíblia Sagrada que esse texto fala da Eucaristia, porque apresenta o termo grego em português, ação de graças, por 2 vezes, tanto no versículo 3 como no versículo 4. E diz, porque isso se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Porque o padre está repetindo a palavra de Deus, tomando o pão, Jesus disse, depois de consagrar, ou dando, depois Jesus tomou o pão, dando a ação de graças, partiu, Deus disse, dizendo. Ele repete ou não repete a palavra de Deus na missa? Só se for um cego e um surdo que não escuta. Mas veja, e pela oração, que é a epíclise, as ofertas, santificai essas ofertas para que se mude no corpo e no sangue de Cristo. Se você observar e for detalhista nas coisas, e principalmente no que se refere à fé, você vai ver que isso é um grande pácata, que a Bíblia é um livro católico que fala da fé católica. Eu estou mostrando para você, missa, milagre de transubstanciação, ao pé da letra. Ei, me mostre outro que mostra que eu mostro na Bíblia. Isso aqui não. Só quem mostra isso é Fábio Pentecoste, mais ninguém. Ninguém no mundo. Isso aqui nem Padre do Estouro mostra isso aqui. Se você pegar aí e você analisar o versículo 3 até o versículo 5, você vai ver que aparece 2 vezes o termo Eucaristia no grego. 2 vezes. E por que se torna Eucaristia? No versículo 5 se torna porque é santificado. Quando o Padre diz santificar essas oferendas para que se mude no sangue de Cristo. E aí diz, pela palavra de Deus que é usada pelo Padre, em persona a Cristo, e pela oração, epíclise. Chama-se epíclise essa oração. Onde faz acontecer o milagre da transubstanciação, a mudança da substância. Aquele pão, que a substância dele era do quê? Do trigo, agora torna-se carne de Cristo, que a sua substância é o que agora? Cristo. Ele veio de Cristo, ele é carne de Jesus, do mesmo jeito o vinho consagrado, que veio da uva, a sua essência quando era vinho veio o quê? Da uva, a essência o quê? Uva. Videira. E agora ele é o quê? Veio de Cristo, ele é sangue de Cristo. Pacata! Com as 2 mãos. Mais claro do que isso, não canta um galo. Meus irmãos, muito bem, está aí esse vídeo, né? Maravilhosamente, trazendo para vocês, mais uma vez, lembrando para vocês aqui, ao nosso lado está o Pix, quem quer nos ajudar, nos ajude. Por caridade, precisamos de sua ajuda, não está vindo mais ajuda. O pessoal não está mais contribuindo, contribua por caridade, volte a contribuir. É vocês que fazem com que essas obras de evangelização andem, não é? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.